Mensagem do Céu. Queridos, nós estamos vivendo um tempo no mundo como nunca antes nós passamos por uma situação, pelo menos eu, com 57 indo para 58 anos de idade, eu nunca passei por algo como que nós temos vivido nesse tempo presente, Então eu estou vendo aí as enchentes lá na Bahia, estou vendo as questões aí de enfermidades, de mortes, de outros acometimentos. Agora nós estamos com este tal do mal súbito, assolando o mundo. É um mal súbito para tudo quanto é lado, E é claro, pessoas amadas partindo, pessoas jovens, Nós estamos vendo um monte de atletas morrendo. Pelo menos eu nunca vi. Talvez alguém tenha visto e possa dizer. Tem um livro chamado 1984, de George Orwell. Se você não conhece a história, nesse período a manipulação da imprensa era tão escancarada, que é impressionante como é que a população lidava com aquilo, porque um dia estava escrito, por exemplo, o café está custando R$2, Aí no dia seguinte estava assim, manchete na primeira página: o partido é maravilhoso para todos nós, o café baixou para R$2,50. Então, era uma coisa louca o que estava acontecendo, onde pessoas se levantavam para falar, e as notícias anteriores eram todas apagadas. Então, quando alguém ia tentar consultar quanto era o preço do cafezinho no dia anterior, as pessoas não encontravam mais, e elas ficavam em dúvida. Elas falavam, mas será que o café ontem não era R$2? Como é que pode? Eu estou lembrando que eu paguei o café R$2, mas eu acho que é um problema da minha cabeça, porque eu estou lendo aqui que o café baixou para R$2,50, e todo mundo acreditava no que dizia a imprensa. Se você não leu o livro 1984 de George Orwell, eu nunca me senti tão absorta por uma história que eu realmente acredito que sem precedentes, Meu marido diz que esse tempo tem sido conturbado, nesses últimos anos a coisa realmente tem parecido se mostrado cada vez pior, mas o Eterno não muda. O Eterno não muda. E essa é a questão de algumas dúvidas das pessoas. Por exemplo, quando há um termo dentro das Escrituras que diz que o Eterno se arrependeu de fazer determinada coisa. Então o Eterno se arrependeu, e a melhor tradução é mudou a ideia, mudou a sua mente sobre determinada coisa. E eu preciso trazer a você que neste momento da história da nossa vida, nós precisávamos fazer uma grande reflexão sobre nossa existência, independentemente de você se considerar uma excelente pessoa, uma boa pessoa, uma pessoa, eu não mato, não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu vivo a minha vida, se eu puder fazer o bem eu faço. Mas, queridos, todos nós temos poluído esta terra, todos nós temos contaminado essa terra, todos nós temos a nossa participação. Não é que nós estejamos cheios de plástico dentro dos nossos órgãos, nós estamos com plástico em tudo quanto é lugar, porque essa foi uma decisão que foi tomada, e você muitas vezes pode imaginar, mas Céu, o que eu tive a ver com isso? Não é? O que eu tive a ver com isso? Nós podemos não ser pessoas de decisões ativas na destruição do planeta, mas nós somos pessoas passivas, não é? O que você, desculpa falar dessa maneira, queridos, mas o que você vai fazer com as suas fezes? O que você vai fazer com as suas urinas? Não é? A urina. Nós somos agentes contaminantes de um modo natural, não é? Nós temos ejetas, nós temos dejetos, não é? O que é que nós vamos fazer com a nossa capacidade de poluir, não é? Nós, queridos, eu não sei quantos de vocês têm noção do que é ficar muito tempo sem tomar banho, mas eu estava com as crianças nas ruas, tanto em Taboão da Serra, quanto no centro da cidade, na Praça da Sé. Eu já senti cheiro ruim, queridos,
que eu não posso descrever a vocês a quantidade de cheiro ruim que eu já senti na minha vida, né? Eu já vi crianças com cascas, eu não consigo te descrever. Eu já vi uma criança de 11 anos de idade com sarna. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, nem sabia o que era aquilo, mas assim, porque nós temos eu fico pensando na Corey ten Boom, narrando pra gente ali, que ela ficava meses ali sem tomar um banho, não é? E eu não faço a menor ideia. Eu acho que as pessoas elas vão se habituando com aquele cheiro, não é? Mas, amados, o nosso corpo ele fede. Nosso corpo fede, né? Eu não sei quantos já passaram por uma situação, o cachorro, quando ele molha na chuva, alguém já sentiu o cheiro do cachorro molhado? Às vezes o carro, se você colocou um guarda-chuva dentro do carro, também fica com aquele cheiro, né? A gente fala que é o cheiro de cachorro molhado. Mas o cachorro, quando está seco, não fede, queridos. Não é verdade? Mas nós, queridos, eu não sei o que acontece. Nós naturalmente já somos agentes contaminantes. Nós somos a nossa unha, queridos, é impressionante. Eu não sei se você já viu a unha do cachorro. A unha do cachorro não entra os negócios lá dentro, né? Mas a nossa unha, queridos, você já percebeu o que acontece? Mexe lá, e claro, não vou indicar você a mexer na terra sem luvas de jeito nenhum, porque a terra está completamente contaminada, né? E você vai ser contaminada com alguma coisa. Você, não é o meu desejo, mas quem já foi à praia e pegou aquele bichinho, né, na unha, sabe o que eu estou dizendo? Está tudo contaminado, queridos. Eu lamento dizer isso a você, não é? Então está tudo lascado nesse mundo. O que eu vou fazer? Quem fez isso? Nós fizemos isso. Nós fizemos isso com as nossas práticas, nós fizemos isso com nossos animais de estimação. Queridos, quantos de você passeia pela rua e você tem de se desviar dos bolinhos marronzinhos da calçada? Porque nós trouxemos um monte de pet para dentro da cidade e nós não queremos cuidar do cocôzinho do pet. Seja correto, seja correta, veja um pouquinho de onde nós esperamos que o bom Senhor dos céus mande a sua chuva e leve os bolinhos marronzinhos embora. Não é? Quantos de vocês têm que se desviar dos bolinhos marronzinhos? Eu acredito que você entenda o que eu estou dizendo. O homem poluiu com tudo, nós usamos plástico para tudo, não é? E eu queria falar um pouquinho sobre essa mudança da mente de Hashem e como essa mudança ela pode ocorrer dentro das Escrituras. Nós já tratamos sobre isso, mas nós vamos tratar um pouquinho mais profundamente hoje para você ter entendimento de que a sua história, a minha história, ela pode ser mudada. Eu vou ler na linguagem de hoje, Jeremias 26:3. Pode ser que eles deem atenção, abandonem seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Então, nós devemos ter entendimento que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós traçamos, se não for o Eterno nos tirar da rota de colisão com o mal, aquele mal vai nos alcançar. Não temos muito o que fazer se nós não tivermos uma alteração, e a única maneira que existe de nós vermos o Eterno mudar a sua mente é se nós não formos quem somos. É se nós deixarmos de ser quem somos. Então o Eterno vai olhar e não vai encontrar aquela pessoa vil, vai encontrar Yeshua no nosso lugar, e ele realmente vai dizer: contra esta pessoa eu não posso deixar vir esse mal. Ela fez tudo isso, ela agiu mal, mas agora não é. Como é que eu vou deixar que Rassatã venha sobre essa vida, sendo que esta vida não é mais a pessoa que transgrediu? E você precisa ter esse entendimento. Vamos falar um pouquinho sobre a intercessão, como é que a intercessão pode alterar a nossa
percepção ou atrasar. O eterno, quando você intercede por alguém, eu estou intercedendo e a pessoa não mudou de atitude, mas o eterno, ele mudou a sua mente de fazer o mal. Como é que acontece isso? Eu estou agora tratando de pessoas que não alteraram. Queridos, o eterno não faz isso. Ele não faz isso. Não tenha no seu coração que o eterno falou, olha, vocês estão entregues à morte e aí alguém vai interceder por nós e nós não vamos receber aquilo a quem nós fomos entregues. Mas pode ser retardado o juízo. Vamos lá? Shemot 32, vamos começar então pelo eterno mudar a sua mente com relação à intercessão de alguém por pessoas que não se desviaram do mal. Mas vendo o povo que Moshe tardava demais em descer do monte, acercou-se de Aharon e lhe disse, levanta-te e faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moshe, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então disse-lhe Aharon, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas, trouxeram Aharon, esse recebendo-as das suas mãos, trabalhou com ouro o buril, fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Vejam que quem falou isso foram as pessoas, não foi Aharon. Tá bom? Aharon fez o que eles pediram. É importante que você tenha entendimento, senão as pessoas vão ter uma visão de como é que isso se deu errônea. Mas ele, claro, fez isso. Aharon, vendo isso, então, edificou um altar diante dele, apregoando, disse, amanhã então vamos fazer festa ao Senhor, não aos deuses. Ele ficou, acredito que apavorado com o que estava acontecendo e com que as pessoas... Aharon, ele... Sabe aquela pessoa pacífica que eu não quero problema com ninguém, sabe? Aquela pessoa que é amigável, não é? Olha, então... Quando ele viu que as pessoas estavam dizendo, esses são os deuses, ele falou, deixa eu fazer um altar para o Senhor, eu não concordo com isso, é muito difícil compreender o que aconteceu com Aharon, e ele se via realmente, você pode se ver como uma única pessoa contra uma multidão, e você ficar acuado diante da multidão, e começar a dar uma de João sem braço, como dizem por aí, não é? Então você nem acerta o alvo e nem faz coisa alguma. Aharon foi uma pessoa que ajuda dessa maneira. No dia seguinte madrugaram, ofereceram o holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, mas eles estavam fazendo para a imagem. Estavam fazendo para a imagem, eles não estavam fazendo para o Senhor. O povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir. Então disse o Senhor a Moshe, vai e desce, porque o povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. São estes, ó Israel, e diz, são estes, ó Israel, os seus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moshe, tenho visto esse povo, é um povo de pescoço duro, né? Dura cerviz. Então, por que o Eterno trata com relação à cervical? Por que ele vai tratar acerca da gente não abaixar a cabeça de jeito nenhum, né? Ele vai tratar porque a pessoa que está fazendo isso, ela tem certeza que ela está certa. Ela quer fazer uma coisa e ela vai e faz. Ela não quer saber qual é a posição do Eterno acerca daquela questão, não é? Então, o Eterno disse, agora, pois, deixa-me para que se acenda o meu furor e eu os consuma, e de ti, então, eu vou fazer uma grande nação. Ou seja, nem os filhos que o próprio Moshe tinha gerado, o Eterno iria considerar para fazer uma nova nação. Ele ainda iria trabalhar com outros filhos gerados de Moshe. Então, Moshe suplicou ao Senhor, seu Elohim, e disse, por que acende, Senhor, tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e mão poderosa? Por que hão de dizer os egípcios, com mau intento os tirou para matá-los nos montes, para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira, e muda a tua mente deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraham, Isaac, Israel, os teus servos. Ele fala o nome Israel, que é raríssimo,
para dizer da nação que o Eterno disse que faria. Teus servos, os quais por ti mesmo tens jurados, e lhes dissesse: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra que tenho falado dar-vos a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou o mal que dissera que havia de fazer ao povo. Vamos lá, queridos, vamos lá. Mudando a sentença do Senhor por meio da intercessão, quando ele tem uma posição para a destruição da vida de uma outra pessoa. E você está vendo o que está acontecendo, você sabe que a pessoa vai ser destruída, você não pode fazer muita coisa, a não ser interceder. E quando a gente lê isso, nós pensamos: o Senhor ia matar todo mundo naquela hora, Moshe se pôs na frente, né? Você que assiste filmes bíblicos, ai, Senhor amado, né? Nós acabamos tendo uma noção muito torta do que aconteceu. Vamos para Devarim? Vamos para Devarim 9:25. Prostrei-me, ele contando isso para o povo. Agora, Moshe está quase para partir, não é? Para sair desse mundo por um período. Eu creio que Moshe foi ressuscitado. Do contrário, Messias, Mashiach Yeshua, não falaria com o morto, que é proibido pela Torá. E ele não transgrediu nenhum mandamento. Então não tem como Moshe não estar vivo. E sabemos que Elias está vivo. Vamos lá, Moshe, Moisés, eu creio que está vivo. Devarim, Deuteronômio 9:25, prostrei-me, pois, perante o Senhor 40 dias e 40 noites. Estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Eu orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Elohim, não destrua o teu povo e tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. E aqui, olha como ele fala ao povo: lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Yaakov. Ele não fala Israel. É importante que você consiga compreender. Moshe é uma pessoa, uma das pessoas que eu mais admiro dentro das Escrituras, de verdade. Eu tenho um contato espiritual com as ações dele no tocante a cuidar de vidas, e eu entendo que ele não está mentindo para as pessoas quando ele mudou o nome que ele usou com o Eterno, porque ele usou com o Eterno o nome de nação, de alguém que lutou contra o maligno e prevaleceu porque ele estava ao lado dele. Ele estava lembrando ao Eterno de coisas que haviam acontecido e fazendo uma intercessão, mas quando ele vai falar com o povo, ele quer que o povo lembre, filho, de quem eles são. Se ele falasse Israel aqui, ele não atingiria o coração do povo como ele atingiria. É como quando alguém está intercedendo por mim e coloca perante o Senhor a petição, e quando eles colocam: eu coloco a Marisa diante de ti, e não usam o nome Céu, que é eu sou mais Céu do que Marisa hoje, eu acredito de todo o coração. Mas quando alguém está me chamando a atenção para a minha origem, para meu nome de nascimento, o nome por qual fui chamada durante toda a minha existência, um nome que é reconhecido no meu documento, eu entendo que isso traz para mim a minha fragilidade, não o meu chamado ministerial, mas a minha pessoa humana diante do Eterno. E aqui Moshe fala com o povo: lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Yaakov, não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, da onde os tiraste, não diga: não tendo o Senhor como introduzi-los na terra que tinha falado, porque os aborrecia, tirou-os para matá-los no deserto. Todavia, eles são teu povo e a tua herança, que tiraste com grande mão poderosa e braço estendido. 40 dias. 40 dias. Então, queridos, quando nós lemos, nós pensamos, o Senhor falou: olha, desce, porque o povo... nós temos uma ideia de que Moshe desceu imediatamente. Mas Moshe não desceu. Não é simples você apresentar ao Eterno argumentos e a mente dele ser mudada com uma intercessão de um dia, meu querido e minha querida. Então, se você está lutando pela vida de alguém, você vai ter que desprender muitos dias em intercessão, prostrado, lutando por aquela vida. Se você desfalecer no meio do caminho, você não compreende o poder que você tem de interceder e alterar o destino de outras vidas. Há vidas
para que nós possamos mudar o desígnio. Mas o que aconteceu ali? Ele não... acabou todo mundo morrendo no deserto? Sim, morreu, mas não morreu ali. E qualquer dia que nós ganharmos com relação às pessoas que nós amamos, é um dia a mais para que essas pessoas se convertam. É um dia a mais para que essas pessoas se aproximem do Eterno verdadeiramente. Outra coisa, Moshe desceu daquela montanha 40 dias depois do que o Eterno falou com ele. Não foi do jeito que nós achamos. O Senhor falou, olha, o povo se corrompeu, desce, porque eles fizeram um bezerro de ouro, eles estão dizendo, esse é o Deus que te tirou do Egito, e nós imaginamos que Moshe desceu correndo, não é? Segurou lá a bata lá, né? A roupa que se usava antigamente, não é? E desceu correndo lá, encontrou com Yehoshua. Que alarido é esse que tem no acampamento? Não foi assim, queridos. Foram 40 dias de lutas que Moshe teve com relação a esta intercessão. É importante que você tenha entendimento. Você quer que o Eterno dê oportunidade para as pessoas, dê mais tempo para as pessoas, você precisa se colocar na condição de intercessão. Ele pode não... como aconteceu com Nínive, aquela geração foi poupada, mas a geração seguinte não foi poupada. O juízo, ele foi postergado. Mas qualquer dia que a pessoa tiver de vida, para que ela possa se converter, isso está nas tuas mãos, nas minhas mãos, que nós estejamos na condição de intercessores, como Moshe esteve na condição de intercessor, sobre um povo de pescoço duro, que não abaixa a cabeça e não altera o seu caminho. É importante que você tenha entendimento. A intercessão por estranhos, como é que fica o juízo do Eterno quando nós estamos intercedendo? Agora, não estou falando da intercessão de mudar a mente do Senhor ou conseguir o seu favor. Nesse caso aqui, eu acredito que nós estamos conseguindo o favor do Eterno mais do que mudando o juízo, não é? Atos, Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh 27, versículo 1 em diante. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Shaul e outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, e embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, como indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom. E Júlio, tratando com Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, ou seja, ali já se demonstrava que tinha alguma coisa muito errada em curso. Muito errada em curso. Só um instantinho, queridos. Vou tentar aqui conectar novamente. Vamos ver se a gente consegue. Mas, se não der, a gente continua. Né? A gente continua depois aqui. Né? Se tendo atravessado ao mar, ao longo da Cilícia, da Panfilha, chegamos a Mira, na Lícia, e achando ali o centurião, um navio da Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, ou seja, na altura de Salmona, ou seja, eles procuravam sempre estar costeando alguma região para que o barco não fosse afetado. Costeando penosamente, ou seja, todo mundo, queridos, estava vendo que aqui a coisa não estava dando certo. Todo mundo estava vendo que as coisas já estavam com problemas. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Não é? Então, amados, não é uma questão de as pessoas estarem, de repente, aparecer alguma coisa ruim. Shaul HaShaliach viu que
olha, eu estou tentando uma coisa, não está dando certo. Eu estou tentando outra coisa, não está dando certo. Eu estou tentando outra coisa, não está dando certo. Shaul HaShaliach percebeu que alguma coisa não ia bem e ele começou a orar, começou a interceder. Senhor, o que está errado? Nós estamos aqui, esses ventos fortes, essas coisas fortes vindo sobre nossas vidas. Por que motivo essas coisas estão ocorrendo? Não é? Por que motivo nós estamos lidando com essa questão dolorosa aqui? Então, queridos, as questões ao nosso redor, elas dão sinais para a gente de que não vão bem. Elas apresentam para nós. Ele já estava vendo que os ventos não estavam dando certo, que as coisas não estavam dando certo. Eles já estavam vendo isso. Você talvez possa ver alguma coisa que não esteja dando certo. E quando você vê, olha, eu estou tentando isso, eu estou tentando aquilo, e isso não está dando certo, você precisa parar e perguntar para o Senhor qual que é o problema. O que é que está acontecendo? Por que essas coisas não estão dando certo? Shaul HaShaliach, ele compreendia que as coisas estavam dando errado. Olha, primeiramente tentou ir por um lugar, não deu certo, tentou ir para o outro lugar, não deu certo de novo. Agora estão costeando lá, se protegendo pela ilha de Creta. Todos os momentos eles estão. Ele começa a perceber, tem alguma coisa errada. Nós estamos fazendo rotas alternativas. Na sua vida, na minha vida, nós devemos perceber. Poxa, Senhor, estou tentando fazer uma coisa, não está dando certo. Estou tentando fazer outra, não está dando certo. É o momento de começarmos a interceder. E foi exatamente o que ele fez. Ele começou a orar. Versículo 9. Nós estamos aqui em Atos, Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 27. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o dia do Yom Kippur, admoestava o Shaul, dizendo-lhe: Senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e prejuízo não só da carga do navio, mas também de nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Shaul dizia. Por quê? Porque Shaul HaShaliach, queridos, ele tinha uma palavra da parte do Eterno, mas ele não era um piloto, ele não era um marinheiro, ele não era um mestre na área de navegação. Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Você tem uma visão da parte do Eterno para alguma coisa e você está querendo avisar as pessoas, e as pessoas vão perguntar: mas você é médico? Mas você é cientista? Mas você é pesquisador? Mas você é piloto da aeronave? Você é marinheiro? Você o que quer que seja, você pode ter uma revelação da parte do Eterno e você falar, e as pessoas dizerem: mas qual a tua profissão para você falar um negócio desse? Então, se você está vendo isso acontecer na sua vida, eu considero que você faça o que Shaul HaShaliach fez. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partisse dali para ver se poderiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, veja só, queridos, nós estamos num tempo como esse, queridos, nós estamos num tempo como esse. Levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha o tufão de vento chamado Euroquilão. Então, queridos, olha só, o Senhor deu uma palavra: olha, vai perder a carga, vai perder o navio, vai perder as vidas humanas. Shaul HaShaliach, profeta do Altíssimo, recebeu a mensagem, ele está anunciando aquilo e todo mundo está dizendo: mas você, qual é a tua profissão, hein? Qual é a tua profissão para você falar isso, um negócio desse, parará, parará, parará. E aí o que acontece? O que você vai fazer? Não é? Ah, você é anti isso, você é anti aquilo, você é antítese, não é? Você é antítese. Então, queridos, é importante que quando você ver uma situação onde você é antítese, você faça o que Shaul HaShaliach fez. Ele começou a orar, né? O navio foi arrastado com violência, e o que acontece? Aquelas pessoas que eram bam, bam, bam,
aquelas pessoas que eram os técnicos, eram os experts na área, eles vão ficar envergonhados, queridos, vão ficar envergonhados. Eu quero trazer a vocês essa experiência da parte da Ruach HaKodesh, para que você tenha entendimento que isso não aconteceu somente com o Shaul HaShaliach, isso acontece hoje no nosso barco, queridos. O Eterno pode estar te mostrando uma coisa, não adianta você querer mostrar para os outros, você ore, ponha-se na condição de oração. E exatamente o que aconteceu, eles começaram a jogar a carga do navio, não é? Versículo 19, ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, já havia dias, nem sol nem estrelas, caiu uma grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. E aí, muito tempo sem comer, Shaul tinha uma nova palavra do Senhor. O Senhor mudou a mente dele por causa da intercessão de Shaul HaShaliach e do projeto. Qual oração que Shaul fez? Senhor, tu me disseste que eu iria anunciar a palavra em Roma. Tu me disseste que eu iria comparecer perante reis. Queridos, é muito importante você ter as promessas que o Senhor fez na sua vida, como aconteceu com Moshe, e apresentar as suas petições, porque olha só, o Senhor novamente apareceu para Shaul HaShaliach, eu vou ler para vocês, versículo 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de vós, somente o navio. Porque nessa mesma noite, o malar do Eterno, o anjo do Senhor de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele é do Senhor, o anjo do Senhor apareceu a ele, e ele esteve comigo dizendo, Shaul, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que o Eterno, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Então, queridos, nesse momento, que o Senhor fale poderosamente por meio de Yeshua, nosso Mashiach. Queridos, se você se mantém na sua posição, o Eterno pode te dar todos que estão navegando com você. Isso depende de você individual. Todo mundo estava falando contra, todo mundo estava operando contra. Mas se você se mantiver na posição que o Eterno tem para você, você vai ver o que Shaul HaShaliach, e claro, o mal vai se levantar. Tinha ali uma pessoa que queria matar a todos. Eles não queriam de jeito nenhum que se perdesse alguns de lá dos presos, não é? Mas é importante que você tenha entendimento de que este homem tem de lutar até o fim. Versículo 42, o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Shaul, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Então, é importante que você entenda que a sua vida, mas é claro, você não pode salvar para a vida eterna, mas você pode fazer como Moshe fez com o povo, e você pode fazer como Shaul HaShaliach fez, e você ser um motivo de mudar uma sentença declarada, porque se o Eterno for atento à sua oração, ele vai mudar a mente dele acerca de um propósito, de um desígnio, e vai retardar a morte das pessoas. Quero concluir aqui em Shoftim, Juízes 4, versículo 6, prestem atenção. Outra maneira aonde o desígnio de Hashem pode mudar, porque a pessoa que estava ali não está mais. A esse caso que eu comecei a mensagem de hoje, que me tocou profundamente o coração. Juízes Shoftim 10, versículo 6 em diante. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, servir aos Baalins, a Astarot, aos deuses da Síria, aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou nas mãos dos filisteus, nas mãos dos filhos de Amon, os quais neste mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos. Oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Iarden, na terra dos amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, contra ti havemos pecado, porque deixamos nosso Elohim e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, prestem atenção e guarde isso no seu espírito, porque você pode mudar um desígnio
que está colocado sobre a tua própria vida, sobre você. Você tem como mudar esse desígnio sobre a sua própria vida, não é? Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel, quando os egípcios e os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus e os sidônios, os amalequitas, os amonitas vos oprimiram, e vós clamastes a mim, não vos livrei das suas mãos, contudo vós me deixastes a mim, servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, nós temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, nós te rogamos. E então eles tomaram uma ação. Eles então tiraram os deuses alheios no meio de si e serviram somente ao Senhor. Então o Eterno já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Queridos, eu quero muito que você tenha entendimento que se uma sentença for dada contra a sua vida, e essa sentença sair, e você não for mais a pessoa, para quem aquela sentença foi dada, essa sentença também será cancelada. Não é o Eterno que muda, queridos. Somos nós. O Eterno não vai mudar. E eu fiquei impressionada de ver que quando o Eterno viu uma atitude da parte daquele povo, ele não pôde mais se conter de compaixão com relação à vida das pessoas que estavam ali. Ele não pôde mais É algo extraordinário, queridos, as muitas compaixões de Hashem com relação à humanidade. Que o Eterno possa falar ao seu coração. Nós estamos aí num tempo difícil, queridos, e nós precisamos nos posicionar corretamente, mudando sentenças de morte ao nosso redor, mas mudando sentenças de opressão e de angústia sobre a nossa própria vida. Que o Eterno possa falar ao seu coração poderosamente. É a minha oração sincera, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar, queridos, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. E nós colocamos, Pai, a nossa conexão com essa internet, Pai. Tenha misericórdia, nós já fizemos tudo o que é necessário, possível da nossa parte. Nos ajude a encontrar soluções para todas essas questões que nós temos, em nome de Yeshua. Colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a fazermos o que é reto, o que é íntegro, o que é justo, e que nós possamos ver o bem diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ver a mudança da vida das pessoas que nós intercedemos, que amamos, por pessoas que nós nem conhecemos, mas estão no mesmo barco que nós, indo num caminho como nós estamos vivendo hoje, e nos ajude a estarmos experimentando, Pai, essa mudança de decretos e da Tua mente com relação às nossas próprias vidas, principalmente quando um decreto Seu não nos encontra como éramos, pela alteração da nossa própria existência. Ajuda-nos, Hashem, nós somos totalmente dependentes de Ti. Deixa-me Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.